Hoje eu vou te mostrar como modelar uma estante modular como essa daqui para os seus projetos de interiores no ArchiCAD. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Léo e antes de mais nada, se você gosta de ArchiCAD e de metodologias BIM, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, dessa forma você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando por aqui. E hoje eu vou te mostrar como modelar essa estante modular aqui, que é projeto da FGMF, é uma estante com as prateleiras em madeira e montantes aparentemente metálicos, como a gente consegue ver também ela tá suspensa aqui do chão. Outro detalhe importante é que as bordas dessas prateleiras, elas são chanfradas, então é uma prateleira bem bonita, bem elegante, que contém inclusive diversos conceitos importantes para o desenvolvimento de modelagens de interiores no ArchiCAD. Bom, então esse daqui é o resultado que a gente vai chegar nessa aula. Como a gente consegue ver, o objetivo dessa aula não é reproduzir de forma fiel exatamente o desenho de projeto que a gente tem naquela referência, certo? E sim justamente apresentar para você diversos conceitos, diversas ideias importantes para o desenvolvimento de interiores no ArchiCAD, especialmente no caso de desenvolvimento de marcenarias. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a colocar a mão na massa. Bom, então vamos lá, antes da gente começar é importante a gente definir alguns conceitos, algumas diretrizes. Muitas pessoas olhariam isso daqui e pensariam, tá, eu vou modelar, por exemplo, os montantes com a ferramenta de pilar ou com os objetos de formas básicas do ArchiCAD, também seria uma alternativa, e vou modelar as prateleiras com a ferramenta de laje. Isso seria o mais óbvio, né? E obviamente no caso de uma concepção de projeto, no momento de estudo em que a gente ainda está testando as possibilidades, essas ferramentas seriam muito mais produtivas, justamente porque elas são muito simples da gente usar. A gente consegue ter com elas muito mais flexibilidade durante o processo de concepção, de testar as possibilidades. Agora, quando a gente começa a evoluir nos nossos detalhamentos, a ferramenta de laje ela é muito limitada para o desenvolvimento de prateleiras, justamente porque ela não tem a sensibilidade ao plano de corte em planta. As lajes vão aparecer sempre em vista na nossa planta e nunca em projeção. Então nesse caso seria muito melhor a gente desenvolver as prateleiras com a ferramenta de viga. Fora que usando essa ferramenta a gente teria muito mais controle das bordas, dos chanfros, como a gente viu nesse desenho. Então agora que a gente entendeu o motivo de usar a ferramenta de viga, a gente vai começar a modelar essas prateleiras com as bordas chanfradas. Então aqui eu abri um projeto em branco e a gente vai começar criando um perfil complexo para as nossas prateleiras chanfradas. Então aqui dentro de opções, perfis complexos, gestor de perfil, eu vou criar um novo perfil. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta com o nome de estante. E dentro dessa pasta vou criar um novo perfil com o nome de prateleira 01. Ok. Jogar esse gestor para cá, só para a gente conseguir se organizar melhor. Então esse perfil que já vem por padrão, a gente pode apagar. E aqui dentro do nosso gestor, eu particularmente gosto sempre de desenhar o nosso perfil com a ferramenta de linha. É muito mais simples de desenhar. E a partir do momento que você tem uma geometria, é só preencher com a ferramenta de trama. Então vou selecionar a ferramenta de linha. Vou usar aqui o método de geometria retangular. Vou clicar aqui no nosso ponto 0 e vou abrir um retângulo com a medida de 0,42, tab no teclado, 0,04, enter. Então essa daqui é a medida da nossa prateleira. E aí agora eu vou criar, como a gente viu lá na referência, os chanfros. Então essa linha que está aqui, eu vou arrastar uma cópia dela com o Ctrl D mais um Ctrl no Windows ou Command D mais um Alt no Mac, de 12 centímetros aqui para a direita, e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado, joguei para o lado 12 centímetros. E essa linha aqui de cima, eu vou arrastar uma cópia dela aqui para baixo com a medida de 2 centímetros. Então é isso daqui, ó, essa linha vai vir para cá e essa linha vai vir para cá. E segurando o Ctrl no Windows ou Command no Mac, o cursor vai virar essa tesourinha que a gente pode cortar todas essas bordas. Essa linha a gente não precisa, vamos deletar. E agora com a ferramenta de trama, eu vou entrar nas definições, clicando 2 vezes ou entrando aqui em cima no botão de definições e eu vou colocar o material de construção de madeira. Eu particularmente gosto sempre de usar essa área de busca aqui, que economiza bastante tempo para buscar o material de construção que nós queremos. Vamos dar um OK e mantendo pressionada a vara mágica, que é a tecla espaço, vou clicar dentro dessa geometria. No nosso caso, a gente não está enxergando bem a trama que está acontecendo aqui, justamente por conta da nossa escala. Então, nesse momento, eu gosto também de alterar aqui a nossa escala, por exemplo, para 1:5, 1:10, por exemplo, que a gente consegue visualizar melhor essa trama que está
acontecendo aqui no material de construção, tá? Outra coisa que eu acabei não falando, mas que é super importante, nesse caso aqui eu optei por colocar o ponto de referência do nosso perfil complexo por cima e por trás, justamente para a gente conseguir ter mais controle dentro das definições da viga. Ou seja, quando eu colocar a altura dessa prateleira, a altura vai vir por cima, porque a gente colocou o ponto na extremidade superior, tá bom? Então pronto, aqui no nosso gestor eu vou usar com a ferramenta de viga, não com parede, e vou salvar. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Agora na aba de modelagem vou entrar nas definições da viga, clicando 2 vezes, e aqui na nossa aba de segmento, eu vou escolher um perfil complexo dentro da pasta distante de prateleira que a gente acabou de criar. Voltando aqui na aba de viga, ela tá por padrão numa altura de 3 metros. Isso não importa nesse momento, vou colocar aqui uma altura qualquer, mais baixa do que o plano de corte em planta, para a gente conseguir visualizar ela em vista. E outra coisa importante, aqui na aba de planta e corte, eu vou forçar a visualização dessa viga apenas no piso de origem, que é o que eu estou trabalhando. Vou visualizar ela em vista, corte e projeção, deixar assim mesmo. E aqui embaixo, é importante também a gente não visualizar ela simbólica. Simbólica significa que ela vai mostrar apenas o perímetro das vigas. Nesse caso, que é uma viga reta, não vai fazer muita diferença, mas eu particularmente prefiro deixar sempre projetado, porque fica uma representação muito mais legível, muito mais fiel àquilo que a gente está projetando, tá? Vamos dar um ok? Então pronto, vamos criar aqui a nossa viga com uns 3 metros mais ou menos. E dessa forma a gente já tem aqui no ambiente 3D a prateleira criada. Bom, então olha só, vamos pensar junto. Nesse caso aqui a gente criou uma prateleira com 42 centímetros de profundidade, mas pode ser interessante durante o processo de detalhamento alterar essa profundidade no momento de estudo, por exemplo, e é por isso que pode ser interessante a gente adicionar ao nosso perfil complexo modificadores. Então, se eu selecionar essa viga, por exemplo, e girar o scroll aqui na barra superior, você vai ver que as medidas dela estão travadas. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou editar composição perfil selecionado. Então, nesse caso que a gente quer estudar a possibilidade de alterar a profundidade dela, eu vou adicionar esse modificador chamado encurtar, alongar a largura. E dessa forma surgem aqui no nosso projeto essas 2 linhas nas extremidades do nosso perfil. Então presta bastante atenção aqui, se eu deixar os modificadores na extremidade do meu perfil e em algum momento alterar a medida dele de 42 para 52, por exemplo, você concorda que o nosso perfil do chanfro vai distorcer, justamente porque ele vai atuar de uma forma proporcional ao nosso perfil. E dessa forma vai prejudicar essa medida que a gente tinha estabelecido aqui anteriormente de 12 centímetros. Então o que eu poderia fazer nesse caso? Ao invés de trabalhar com os modificadores nas extremidades, eu poderia deslocar os modificadores aqui para dentro, olha só, tanto de um lado quanto do outro. Dessa forma, a distorção vai acontecer apenas nesse trecho central, garantindo que essa medida que a gente tinha colocado aqui permaneça a mesma. Então vamos salvar o nosso perfil e vamos voltar aqui para o 3D. Então olha só, se eu pegar esse perfil aqui, por exemplo, e girar o scroll aqui em cima, agora a gente vai ver que o 42 que a gente tinha antes está disponível para a gente alterar. Eu vou alterar aqui de 42 para 52, por exemplo. Então veja que essa medida aqui do chanfro permaneceu a mesma, justamente porque, como eu comentei, a distorção está acontecendo somente aqui nesse trecho central. Ficou claro? Então agora que a gente já modelou o trecho central da nossa viga, a gente vai modelar as extremidades chanfradas. Então nesse caso, como a gente está vendo, o chanfro está acontecendo somente desse lado. Eu quero que o chanfro aconteça desse lado de cá também. Então de novo, selecionei o perfil, botão direito, editar composição, perfil selecionado. E agora eu vou adicionar um modificador personalizado com o nome chanfro. Ok, então o que vai acontecer nesse caso? Eu vou clicar na aresta aqui de baixo e vou clicar nesse vértice aqui de cima e vou posicionar esse modificador personalizado aqui no nosso projeto. Dessa forma, o que vai acontecer? Quando eu usar uma viga afunilada, esse modificador vai ficar com uma medida de 0 nas extremidades e vai fazer uma variação até chegar com os 2 centímetros um pouco mais adiante. Vamos ver então o que acontece. Ó, vou salvar, vou voltar aqui para o 3D.
Como a gente está vendo, surgiu agora essa aresta azul, que eu posso fazer essa variação aqui no nosso projeto. Só que agora eu vou entrar nas definições da viga com o Ctrl T ou Command T e eu vou adicionar segmentos a ela. Vou escolher essa opção de viga segmentada. Então, como eu quero que as extremidades sejam chanfradas, eu vou adicionar mais 2 segmentos. E essa extremidade, tanto a de cima quanto a de baixo, eu vou adicionar uma medida travada de 12 centímetros, que é o que vai fazer essa variação. Então, tanto em cima quanto embaixo, medida travada de 12 centímetros. E é agora que vem a grande sacada. Como a gente quer afunilar, eu vou entrar aqui no modificador de afastamento do perfil e vou dizer que o início do chanfro começa em 0. E aí ele vai variar a distância de altura de 2 centímetros no comprimento de 12 centímetros. E na outra extremidade, a mesma coisa. Só que nesse caso, ele vai iniciar com 2 centímetros e vai finalizar com 0. Vamos dar um ok então para ver como é que ficou. Olha só que legal que ficou o nosso chanfro. Vou habilitar aqui no ambiente 3D com o botão direito os contornos. Vou mudar a caneta aqui para a gente visualizar melhor. Olha só que legal. Então dessa forma a gente já tem o chanfro acontecendo tanto do lado de cá como do lado de cá também. E do outro lado exatamente a mesma coisa, olha só. E o legal de usar a ferramenta viga é justamente o fato da gente conseguir armazenar esse elemento dentro dos nossos favoritos. E dessa forma, eventualmente, armazenar no nosso template e usar nos futuros projetos. Bom, agora na próxima fase da nossa aula, a gente vai desenvolver esses montantes que estão aqui, que como eu já tinha falado antes, poderiam ser modelados com a ferramenta de pilar, os trechos verticais durante uma fase de estudo preliminar, e com a ferramenta de viga, os trechos horizontais, ou com as próprias ferramentas de formas básicas durante a fase de concepção desse projeto. Mas no nosso caso, eu vou modelar com você um pilar segmentado justamente para criar esse anel que a gente tem aqui, um anel de estrutura. E a gente vai ver na prática que o pilar segmentado tem a grande vantagem da gente adicionar modificadores e ter ele paramétrico também, da mesma forma que a gente viu agora há pouco com as vigas. E isso também poderia ser desenvolvido com a própria ferramenta de viga também, tá? Não tem problema nenhum. Tanto um método quanto o outro vão funcionar. No nosso caso, eu prefiro padronizar que todos os montantes verticais vão ser feitos com a ferramenta de pilar segmentado e todos os trechos horizontais vão ser feitos com a ferramenta de viga segmentada. Então vamos lá, aqui no nosso projeto eu vou criar um novo perfil dentro da pasta distante, vou criar um novo, vou colocar o nome dele de montante 01. Então lembrando que no caso do nosso pilar, nós estamos visualizando um corte na nossa planta. Vou apagar esse perfil que está aqui e eu poderia desenvolver com a ferramenta de linha, mas no nosso caso eu vou desenvolver diretamente com a ferramenta de trama, tá? Não tem problema, justamente porque são geometrias mais simples nesse caso. Então, o método de geometria retangular, aqui em cima eu vou escolher um material de construção de alumínio e a partir do ponto 0 eu vou criar uma geometria aqui de 4 centímetros, tab 4 centímetros. Vou selecionar e arrastar uma cópia dela aqui para baixo e vou arrastar de novo a medida de 42 centímetros justamente para a gente conseguir ter aqui a medida da prateleira aqui no meio. A única coisa que eu vou fazer nesse caso é colocar aqui no meio desse nosso ponto justamente para passar aqui o eixo da nossa estrutura. Então esse daqui é um perfil complexo, vou salvar com a ferramenta de pilar, não de parede, ok? E vou duplicar esse que a gente acabou de criar, chamado montante 02. Ok? E vou criar o nosso segundo segmento, que vai ser as partes superior e inferior. Então eu vou prolongar essa trama até chegar aqui na frente e vou apagar essa daqui de baixo. E vou salvar esse perfil. Então pronto, agora a gente vai montar o nosso pilar segmentado de novo aqui na nossa planta. Eu vou entrar nas definições do pilar, aqui na aba de segmento eu quero um pilar segmentado e vou acrescentar mais 2 segmentos. Então as extremidades superior e inferior serão em perfil complexo com o montante 2, então eu escolhi aqui embaixo com uma medida travada de 4 centímetros. E o superior, a mesma coisa, também um perfil complexo. Também na aba de estante eu escolhi o montante 2 com uma medida travada de 4 centímetros. E aqui no meio também quero um perfil complexo, dentro de estante, montante 01. E nesse caso eu vou trabalhar
não com uma medida travada, mas com uma medida variável, por isso que eu vou deixar aqui porcentagem. Dentro da aba de pilar, eu vou trabalhar com ele com uma altura não vinculada, só para facilitar, e aqui na aba de planta e corte, vou dizer que o nosso pilar vai aparecer apenas no piso que eu estou trabalhando, em vista, corte e projeção, e como ele tem esse X aqui no meio, que é a representação do símbolo, eu particularmente não gosto nesse caso, a gente vai tirar, vamos deixar uma representação mais simples. Vamos dar um OK e vamos inserir aqui no nosso projeto. Posicionei, lembrando que nesse caso a prateleira tem que voltar a ter a medida de 42 centímetros de profundidade que a gente tinha definido antes. Vamos colocar aqui um no meio do outro e é isso aqui que nós queremos, olha só que legal. Então a gente já tem um montante que foi criado com um pilar segmentado e a nossa prateleira criada com viga. Se eu quisesse eu também poderia acrescentar nesse pilar segmentado também os mesmos modificadores para a gente ter mais flexibilidade de modelagem. Então voltando aqui para o nosso montante 1, eu vou acrescentar essa opção aqui de encurtar, alongar a altura e vou posicionar essas linhas aqui no meio, ó. Tanto a de baixo quanto a de cima. Então lembrando, dessa forma a gente vai fazer a variação somente aqui dentro do trecho central, garantindo os 4 centímetros que a gente tinha colocado aqui de espessura dos nossos montantes. Então salvei e venho aqui de novo no montante 2 e vou acrescentar a mesma coisa, encurtar, alongar a largura. Nesse caso não tem problema nenhum ela ficar aqui por cima e por baixo, eu não precisaria jogar as linhas para cá, justamente porque o desenho do perfil é outro. Vamos salvar para ver o que aconteceu, voltei aqui para o 3D. Agora se eu entrar aqui nas definições do nosso pilar e jogar aqui de 50 para 60, por exemplo, olha só, a gente consegue ter essa variação das medidas, justamente por conta dos modificadores que a gente acabou de acrescentar, tá bom? E só para deixar claro, a altura tá variando justamente porque o trecho do meio tá com aquela opção de porcentagem, tá com aquela opção variável, essa opção aqui, ó. Tá? Justamente por conta da gente ter colocado a variação em porcentagem aqui no meio. Então agora que a gente já modelou o nosso montante e a nossa prateleira, chegou a hora mais legal, que é justamente montar o nosso projeto. Então essa prateleira, eu vou entrar nas definições, aqui na aba de viga, vou colocar aqui uma altura para ela de 45 centímetros. Esse pilar, eu vou clicar no vértice e vou alongar ele para cima a medida de 3,70 metros. Vou dar um Ctrl U para a gente multiplicar, desdobrando com espaçamento a cada 1 metro. Cliquei no vértice e joguei aqui mais algumas cópias. Também posso alongar essa prateleira até onde eu quiser. Selecionei a prateleira, Ctrl U, elevando, desdobrando também com um espaçamento de 45 centímetros. Cliquei e joguei aqui para cima. Esse segundo montante eu vou reduzir um pouquinho. Vou jogar ele aqui com uma altura de mais ou menos 1,30. Essa prateleira superior vou deixar um pouquinho menor, essa aqui de baixo vou prolongar, essa terceira eu vou reduzir somente nesse trecho, para a gente deixar uma área de TV. Essa daqui eu também vou reduzir esse pedaço, essa aqui eu vou prolongar um pouquinho mais, e dessa forma a gente vai construindo aqui a nossa estante. E essa daqui vou alinhar com essa outra. Então pronto, com alguns cliques a gente já evolui e desenvolve a nossa estante modular no ArchiCAD. Bem legal, né? Então concluindo, veja que a gente investiu um tempo para modelar a nossa prateleira e para modelar o nosso montante, mas a partir do momento que a gente já tem esses elementos modelados e eles são paramétricos com os modificadores, como a gente viu, a gente economiza um belo de um tempo, viram pecinhas e na hora de montar isso fica muito mais simples. Então a grande sacada aqui está justamente no fato da gente conseguir armazenar esses itens paramétricos como favoritos dentro do nosso template. Isso vai te economizar um belo de um tempo nos futuros projetos, caso você queira usar essa mesma solução novamente. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, dessa forma você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando por aqui. E se você quiser evoluir ainda mais em ArchiCAD e metodologias BIM, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links com os nossos cursos, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, beleza? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.